Boa noite a todos, Shabbat Shalom. Agradeço ao Eterno, termos levitas aqui para cantar, para louvar ao Senhor, e sou muito grato, porque fiquei orando durante muito tempo para que Deus enviasse alguém aqui para que pudéssemos louvar. Sou muito grato ao Senhor. Shabbat Shalom. A nossa paraxá de hoje, a nossa porção de hoje, é a paraxá número 46, Ekev, que quer dizer por causa de, pois, ou consequências. Ela está em Deuteronômio 7, 12 e vai até 11, 25. Temos a parte dos profetas, Isaías. Temos o chamado Novo Testamento, que está em Romanos. E sempre eu gosto de começar, que eu acho que um salmo é um louvor a Deus, a própria tradução, Tehillim, significa louvor. Eu gosto sempre de começar com um salmo. E o salmo de hoje é o Salmo 75, quem quiser acompanhar. Nós te exaltamos, ó Eterno, graças a ti rendemos, e sentimos a proximidade da tua presença. Todos proclamam os teus feitos maravilhosos, pois disseste: quando eu escolher o tempo apropriado, farei justiça com retidão. Trema, entretanto, toda a terra com seus habitantes. Eu lhes firmei as colunas, aos arrogantes ordenei: não sejais insolentes, e aos ímpios repreendo: não levanteis a vossa fronte, não ergais com soberba a vossa voz contra os céus, não faleis com insolência contra a rocha. Não é do Oriente nem do Ocidente, tampouco é do deserto, ao sul ou das montanhas ao norte, que vem a vitória. É Deus quem julga. A um rebaixa, a outro eleva. O Senhor tem na mão uma taça, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até a última gota, bebem-no todos os ímpios da terra. Quanto a mim, para sempre proclamarei esses feitos, cantarei louvores ao Deus de Jacó. O orgulho dos perversos abaterei, porém exaltada será a honra dos justos. Amém? A nossa porção começa com o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, em hebraico mishpatim, os guardardes e fizerdes o Eterno teu Deus, te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, e o Eterno de ti desviará toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Esses versículos, eles nos ensinam
que existem condições e consequências para o que o Eterno mantenha com o povo dele, né, com os filhos de Israel, a aliança que ele jurou aos seus pais. As condições para obter os benefícios desse pacto têm a ver com a fidelidade às leis do Senhor e também com o amor ao próximo. A obediência às leis, né, como dissemos em hebraico, mishpatim, é uma condição para receber o amor do Eterno. Isso nos ensina que o amor que o Eterno nos demonstra, ele está relacionado com o amor que nós demonstramos ao nosso próximo. O mesmo princípio é encontrado também no Novo Testamento, onde vemos que o amor que mostramos ao próximo é um reflexo do nosso amor ao nosso Pai. Está lá em 1 João. A relação entre nós e o próximo determina o nosso relacionamento com o Eterno, com o nosso Pai. É impossível servir ao Eterno sem amar os irmãos. É impossível obter os benefícios do pacto sem estar bem com os outros. A cura divina é uma consequência da obediência às leis, aos mishpatim. Havendo uma relação mais harmoniosa entre os membros da aliança, nós teremos mais benefícios do pacto, que incluem a prosperidade, a cura divina e o poder sobre os inimigos. Isso não quer dizer que em tudo seremos curados, não é isso, mas teremos mais benefícios do Senhor quando nos damos bem com o próximo. Se nós temos relações de inimizade entre nós, torna-se muito mais difícil enfrentarmos os nossos inimigos, as enfermidades que não cicatrizam e a escassez econômica e o deserto espiritual. Essa promessa, ela manteve-se vigente por causa do sacrifício de Yeshua, mas ela só se tornará efetiva quando ele retornar. Sabemos, então, que a consequência final para aqueles que são obedientes às leis do Eterno é a salvação e o paraíso na nova terra, na nova Jerusalém, porque essa na qual nós habitamos já está contaminada. A palavra hebraica, que é traduzida como amar, é ahav. Significa amar, desejar, querer, apaixonar, afeto. E existe dois tipos de amor. O amor condicional, que é amar dependendo das atitudes, do modo de ser, do comportamento do outro. Um exemplo disso são as palavras do próprio Messias, que diz: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará. Já amor incondicional é amar independente das atitudes ou do comportamento do outro. O Eterno não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Eterno
vos amava, ou vos amou. Nesse texto de Deuteronômio, que a gente está vendo, a gente vê que o pacto é condicional, de maneira que o povo tem que cumprir os mandamentos para se manter dentro do pacto. A idolatria, ela quebra o pacto entre o Eterno e Israel. Da mesma forma que o adultério quebra a aliança matrimonial entre os cônjuges. Quem comete adultério quebra a aliança do matrimônio. Aquele que não cumpre o mandamento da circuncisão, ele está fora do pacto da circuncisão e não é alcançado pelos benefícios desse pacto. Um pacto, ele tem consequência para ambas as partes. A aliança que o Eterno fez com Abraão, né, que está lá em Gênesis 15, ela é incondicional. Através dessa aliança, o Eterno colocou a sua própria existência em jogo. Essa é a razão que ele mesmo toma a iniciativa de mudar o coração do povo de Israel para que eles guardem os seus mandamentos e para que as promessas feitas na aliança possam ser aplicadas. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, Hukim, e guardeis os meus juízos, Mishpatim, as minhas leis, meus juízos, e os observeis. A aliança feita no Sinai, ela é condicional. Há uma profecia que diz que Israel continuará a ser um povo enquanto cumprir as ordenanças. Somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa, hoje e sempre. Será que Israel deixará de ser fiel a essa aliança? Se a existência de Israel depende da sua fidelidade ao pacto feito com o Senhor, como que o Eterno pode prometer que Israel nunca deixará de existir? A resposta é por causa do remanescente. O que fez com que essas promessas possam ser estabelecidas é a existência de um remanescente fiel, um pequeno grupo dentro de Israel. Sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel ao pacto com o Senhor. Esse remanescente, ele tem sido e continua a ser a salvação para o resto do povo. Sem esse remanescente, Israel já teria sido destruída, conforme foi Sodoma. Não tivesse o Eterno, o Senhor dos Exércitos, nos deixado alguns remanescentes, já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. No Novo Testamento, também temos o versículo de Romanos. Digo, pois, porventura rejeitou o Eterno seu povo? De modo nenhum.
Não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Eterno, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um remanescente separado pela eleição da graça. O remanescente que existiu, ele continua a existir em Israel. E é isso que faz com que os pactos possam continuar em vigor e que o Eterno cumpra as suas promessas, que é a restauração para Israel nos últimos tempos. Qual é o antídoto para o medo? Lembrar a revelação do poder do Eterno e confiar na sua presença protetora. Salmo 23a. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aquele que tem fé na presença do Senhor nunca teme. Os filhos de Israel teriam que passar por muitas mudanças para entrar na terra. Mas para fazer grandes mudanças, é melhor ir devagar, aos poucos. Por outro lado, não podemos usar a palavra gradual como uma desculpa para não obedecer. Quando uma pessoa se achega à fé nazarena, messiânica, ela precisa de tempo, de acompanhamento, como diz lá no livro de Atos. Mas se uma pessoa, ela leva muito tempo conosco, sem fazer as mudanças necessárias, devemos perguntar-nos se há rebelião em seu coração. Nós temos que manter o zelo por tudo e não nos acostumar à presença de idolatria e de costumes pagãos, mas sim combatê-los no nosso território. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue, porque desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas, em todos os dias de sábado. Essa aqui é uma receita, né, do mínimo que as pessoas, para frequentarem, devem respeitar. Por quê? Porque o resto é pregado em todas as cidades. Moisés, né, o Antigo Testamento, é pregado, ensinando todas as outras coisas. O resultado da obediência são a vida e a multiplicação tanto física quanto espiritual, e o direito de viver na terra de Israel. Se queremos ganhar almas para o reino, devemos guardar os mandamentos e o Eterno multiplicará essas almas. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, te guiou no deserto nesses 40 anos para te humilhar. É importante lembrar o caminho por onde nós andamos. Quem se lembra dos problemas passados permanece humilde. Em tempos de prosperidade, é muito importante lembrar as dores que cada um de nós teve, que passou de forma
a continuarmos humildes. A melhor maneira de evitar o pecado do orgulho é reconhecer de onde viemos e de onde veio a ajuda a nós e sermos gratos ao Eterno. O Salmo 38, ele foi escrito como um memorial. Veja bem, ele já começa assim, eu pus até ali em vermelho, Salmo de Davi para oferenda memorial. Senhor, não me repreenda em tua ira, nem me corrijas com cólera, porquanto as tuas flechas cravaram-se em mim, e a tua mão se abateu sobre mim. Por causa da tua ira, não há parte ilesa em meu corpo, não há saúde nos meus ossos, em consequência do meu pecado. As minhas culpas me afogam, como fardo pesado, tornaram-se insuportáveis para mim. Minhas feridas cheiram mal e supuram, devido à minha insensatez. Ando encurvado e todo abatido. O dia inteiro perambulo e pranteio. Estou sendo consumido pela febre e sinto todo o meu corpo enfermo. Estou esgotado e ao extremo, ao quebrado, minha alma geme de angústia. Esse salmo, ele fala de todos os sofrimentos que um pecador pode experimentar pelos seus pecados. Mas por que a gente lembrar de um salmo tão pesado, né? tão negativo, para sermos firmes na prosperidade? É muito mais fácil se manter saudável espiritualmente quando estamos passando por dificuldades do que quando estamos na prosperidade. Pois quando estamos passando dificuldade, nos apegamos muito mais ao Eterno. Quando as coisas vão bem, é fácil nos orgulharmos de nós mesmos e esquecermos que tudo o que temos, tudo o que somos, nos foi dado pelo Eterno. Para que o Senhor possa nos prosperar, nos levantar, e prosperar não quer dizer só dinheiro, né? Muito pelo contrário, temos de ter muito presente o tempo de sofrimento por que passamos e não esquecer que foi Ele, o Eterno, que nos tirou dali. É perigoso alcançar alturas sem ter passado pelas dores. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Mesmo o Messias teve que aprender a obediência através do sofrimento. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O caminho para o reino passa por sofrimentos. O nosso Pai Celestial é exemplo para termos uma disciplina familiar adequada. Devemos tratar os nossos filhos como o Eterno nos trata, com muito amor e muita disciplina. Quando, pois, tiverdes comido e fores farto, louvarás ao Eterno teu Deus pela boa terra que te deu. Aqui se encontra a base da oração Birkat Hamazon,
que é a bênção após a refeição. Esse versículo é o único que ordena isso em toda a Torá, em toda a Bíblia, que devemos dar graças ao Eterno depois de comer. Por que a Torá nos diz que devemos dar graça? Por que ela não nos diz que devemos dar graças antes de comer? Porque é mais fácil esquecer o Eterno quando estamos satisfeitos, de barriga cheia. Quando você está com fome, necessitado, você lembra. Mas quando está de barriguinha cheia, às vezes não se lembra. Então é exatamente aí que entra a ordem. Devemos agradecer depois que já comemos, nos fartamos. Aí sim, lembre-se do Eterno e agradeça a Ele. Porque esquecer-se de dar graças pelo alimento depois da refeição é como se esquecer do Eterno. Guarda-te para que te não esqueças do Eterno teu Deus. Cada pacto, ele tem um sinal. Os pactos que o Senhor fez durante a história, cada um tem um sinal particular. A aliança com Noé, o sinal é o arco celeste. É muito usado o nome arco-íris, arco de íris, mas é um nome totalmente pagão. Íris era uma deusa grega que ela era mensageira dos deuses. Então, quando ela viajava para levar a mensagem para outro, ela deixava um rastro colorido. Daí vem o nome arco de íris. Aí depois se abreviou e ficou arco-íris. Mas, na realidade, a Bíblia nunca usou esse nome. O nome é usado o arco celeste, o arco de Deus. A aliança com Abrão é a circuncisão na carne, o sinal. A aliança com Israel no Sinai, o sinal é o Shabat e a Torá. E a aliança renovada com Israel, né, é a entrega do Espírito Santo de Deus e a circuncisão do coração. A circuncisão na carne, ela é uma sombra da circuncisão do coração. O Senhor nos ensina por exemplos, né? Então, da mesma forma que Ele nos ensinou através do sacrifício de animais, né? Ele refletia para a morte sacrificial de Yeshua. E nos ensina sobre a circuncisão, apontando para a circuncisão no coração. Circuncisão no coração tem a ver com o cancelamento de tudo que impede que o nosso coração seja sensível. E está relacionado com o amor ao Eterno e a obediência à Torá. E o Eterno, teu Deus, circundará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Eterno, teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma. Aqui fala em Deuteronômio 36. Agora, já em Romanos, veja bem, eu até pus aqui em vermelho, Elohim, né? Quer dizer, Deus, circundará o teu coração e o coração da tua semente. Quem circundará? Deus. Veja o que diz em Romanos. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a Torá. Mas se tu és transgressor da Torá, a tua circuncisão se torna em incircuncisão.
circundai, pois, o prepúcio do vosso coração. Não parece que há uma contradição entre um e outro? Um fala que Deus circundará, aqui fala circuncidai. Parece que um se opõe ao outro. Por um lado, diz que o homem tem que fazer esta operação, e por outro lado, no outro versículo, a gente vê que é o Eterno é que faz. Daí a gente aprende que é uma parte que cabe ao homem e outra que cabe ao Eterno, acerca dessa circuncisão no coração. Com esta expressão, Moisés diz que os israelitas necessitavam eliminar tudo o que impedia os seus corações de serem sensíveis. Qual é a parte do homem? Isso se faz, em hebraico, se chama techuvá, arrependimento. E também, em hebraico, se chama tefilá, que é oração. Temos que sentir, né, a dor do próximo, daquilo que causamos, e nos arrepender. E pedir perdão, e orarmos para que Deus coloque perdão no nosso coração. Porque o homem, ele não pode eliminar a sua inclinação para o mal, em hebraico chamado Yetzer Hará. Nós temos uma inclinação para o mal. E essa inclinação é o pecado que está dentro de nós. Só pode confessá-lo e arrepender-se dos pecados que essa natureza pecaminosa nos fez produzir. Aquele que vai poder remover definitivamente o pecado do nosso ser é o Eterno, que fará isso através de Yeshua. A circuncisão do coração que o Eterno faz é chamada lá em Colossenses 2,11, circuncisão do Messias. Essa circuncisão, ela já foi anunciada lá atrás pelos profetas. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aqui se fala de uma operação interna no homem, e quando diz, porei em vós o meu espírito, essa é uma experiência que só a obtém quem tem a fé em Yeshua. E o resultado da circuncisão que o Messias faz é que estaremos muito mais sensíveis para obedecer aos mandamentos, para a dor do próximo, nosso coração se tornará muito mais sensível. Não é à toa, né, que o Shema, né, o ouça, ele está na porção passada, né, parte dele, que nós vimos na semana passada, e está a outra parte nessa paraxá. Né? Então, se Deus colocou em duas, é porque Ele quer que falemos mais do Shema. Deus, ao fazer o homem, os seres humanos, a sua imagem, né, e semelhança, Ele estava criando diferenças entre os homens, porque cada um tem um dom, cada um tem uma coisa, nós não somos iguais, cada um é diferente, e a ponte entre eu e o outro é a conversa,
é falar e ouvir. Quando falamos, dizemos aos outros quem somos, mas quando ouvimos, permitimos que os outros possam nos dizer quem são. E esse é um momento revelador. Se eu não posso ouvir as outras pessoas, com certeza eu não posso ouvir a Deus, cuja diferença de nós, ela não é relativa, mas é absoluta. Ouvir outro ser humano é um ato de nos abrirmos para uma mente diferente da nossa. E isso requer coragem. Ouvir é me tornar vulnerável. Minhas certezas mais profundas podem ser abaladas ao entrar em contato ou encontrar uma mente que pensa diferente da maneira que eu penso. Mas isso é essencial para a humanidade, porque é um antídoto para o narcisismo, a crença de que eu sou o centro do universo. É também o antídoto para a mentalidade fundamentalista, que diz: eu estou certo, você está errado, então vai para o inferno. Ouvir é um ato profundamente espiritual, que também pode ser, muitas vezes, doloroso, porque é confortável não ter que ouvir. É confortável não ser desafiado pelo que o outro vai dizer. E também é confortável não ser removido na nossa zona de conforto. Hoje em dia, graças aos filtros do Google, graças aos amigos do Facebook e graças ao ouvido seletivo, nos possibilita, através das redes sociais, a vivermos numa câmara de eco em que só ouvimos as vozes de quem compartilha as nossas opiniões. Não é isso que acontece? Mas são as pessoas que não são como nós é que nos fazem crescer. Daí a ideia de mudança de vida. Ouvir é o maior presente que podemos dar ao outro ser humano. Ser ouvido é saber que a outra pessoa me leva a sério. Esse é um ato redentor. No judaísmo tradicional, fala-se de dois jugos: o jugo do reino e o jugo da Torá. Esses dois jugos estão expressos nos primeiros textos do Shema. Veja bem. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Elohim, o nosso Deus, o Eterno é um. Amarás, pois, o Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas possibilidades. E essas palavras que hoje te ordeno estarão sobre o teu coração, e as repetirás aos teus filhos, e falarás delas quando estiveres sentado na tua casa, e quando andares em caminho, quando te deitares e quando te levantares, e atarás como um sinal sobre o teu braço, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nas ombreiras da tua casa e nas tuas portas. Esse primeiro texto, que fala do jugo do reino, que inclui aceitar voluntariamente o Eterno como nosso único Deus. As palavras usadas nesse texto estão todas no singular: amarás, tu ensinarás. Veja o segundo texto, que seria o jugo da Torá. Então esse é o jugo do reino.
Veja o jugo da Torá. E será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o eterno teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclinais perante eles, e a ira do Eterno se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo perecereis da boa terra que o Eterno vos dá. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Eterno jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Nesse segundo texto, que é o jugo da Torá, o pronome vós alterna entre uma forma singular e uma plural. No primeiro jugo, o do reino, há só uma maneira, tudo no singular. Amarás, ensinarás, escreverás. Mas no segundo, a gente observa que usa uma forma plural. Obedeceis, nós, vossos, vossas. Mas no versículo 14, muda de novo para o singular. E em seguida, muda novamente para o plural nos versículos 16 a 19. Depois, em seguida, muda novamente para o singular nos versos 19 e 20. E depois no plural nos versos 21. Isso nos ensina que o jugo da Torá, ele está definido para que possamos viver nossas vidas privadas, no singular, em obediência a um relacionamento coletivo. Portanto, diante do Eterno, não é agradável vivermos sozinhos. Precisamos nos tornar parte de um coletivo. E este é o resultado direto do trabalho da Torá nas nossas vidas. Não se pode amar o Eterno e odiar o seu irmão, pois o amor ao Eterno nos leva necessariamente a amar o próximo. A experiência da salvação com a aceitação dos dois jugos, o do reino e o da Torá, é maravilhosa e transforma as nossas vidas pessoais. Mas tem mais. À medida que crescemos no conhecimento do Eterno através do estudo da Torá, nós vamos entrar numa nova dimensão da nossa vida espiritual, a dimensão do coletivo. É verdade que nós temos responsabilidades perante o Eterno sobre a nossa vida pessoal. Todos serão julgados individualmente, de acordo com o seu próprio trabalho, com seus pensamentos, com as suas palavras e com as suas ações. Mas as nossas vidas não foram criadas para sermos umas ilhas separadas, mas sim membros de um corpo coletivo, uma grande família dos filhos de Abraão, o povo do Israel celestial. É impossível a gente se achegar literalmente ao Eterno, porque ele é fogo consumidor. A forma de nos achegar ao Eterno é ouvindo os seus mandamentos e dando ouvidos a ele e a sua instrução, e ouvindo o próximo com o coração.
uma frase interessante apareceu no final da paraxá passada, da porção passada, né, Vaet Hanan, e no início dessa paraxá, no início dessa porção, e são os únicos lugares que aparece em toda a Torá, em toda a Bíblia hebraica. Habrit ve ha-hesed, em Deuteronômio 7:9, que foi da porção passada. E essa é do primeiro capítulo da nossa Habrit ve ha-hesed. Vamos ver o que é isso. Saiba, em português, saiba, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, mantendo o Brit e o Hesed para 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Se você, em Deuteronômio 7:12, se você prestar atenção a essas leis e tiver o cuidado de segui-las, o Senhor, seu Deus, manterá o Brit e o Hesed com você, como ele jurou aos seus ancestrais. A frase é estranha. O relacionamento entre Deus e o seu povo é definido como Brit, que é, em hebraico, né, Brit, mas em português é pacto, aliança. E esse é basicamente o conteúdo de toda a Torá. Então, o que será que é acrescentado quando se coloca a palavra Hesed? Os tradutores tiveram muitos problemas com isso. O versículo, né, de abertura da nossa paraxá foi traduzido como e se você obedecer a essas regras e observá-las cuidadosamente, o Senhor, seu Deus, manterá fielmente. Manterá fielmente. Traduziram Hesed como manterá fielmente. Essa é uma tradução muito forçada, e olha que está na Bíblia King James, que é vamos dizer assim, a melhor tradução do original. E é traduzido de uma forma aqui muito forçada, né? Muito esticada. Já a tradução da NVI traduz Habrit ve ha-hesed como aliança de amor. Essa é uma tradução muito cristã, porque a aliança feita entre os israelitas e Deus era uma aliança de lei, não apenas de amor. O rabino Kaplan, que traduziu a Torá chamada Torá Viva, né, uma Bíblia, uma versão em português, ele acertou ao traduzi-la como: Deus manterá a aliança e o amor. Não aliança de amor, a aliança e o amor. Mas, ainda assim, o que essa aliança, né, o que significa esse amor que foi adicionado a essa aliança? Isso aí pode até parecer uma questão assim sem importância, né? Não fosse o fato que é raro em toda a Bíblia, né? Ela aparece em momentos chaves da história judaica. Por exemplo, na oração do rei Salomão, na consagração do templo em Jerusalém, ela aparece: Senhor, ó Deus de Israel, não há Deus como tu no céu, em cima, na terra ou na terra embaixo. Tu que guardas a aliança e amor com os teus servos que continuam de todo o coração
no teu caminho. Após o exílio na Babilônia, a nação se reuniu com Esdras, né, e Neemias, lá em Jerusalém, e renovou essa aliança, que também é usada aqui. Agora, portanto, nosso Deus, o grande Deus, poderoso e terrível, que mantém sua aliança e amor, não deixe todas essas dificuldades parecerem insignificantes aos seus olhos. As dificuldades que vieram sobre nós, sobre nossos reis e líderes, sobre os nossos sacerdotes e profetas, sobre nossos ancestrais e todo o seu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Nesses momentos críticos, né, quando Moisés renovou a aliança às margens do Jordão, e quando Salomão dedicou o templo, e quando também o povo se juntou a Esdras e Neemias para rededicar o templo, eles tiveram cuidado de definir o relacionamento entre Deus e o povo como um Brit e um Hesed, aliança e amor. Parece então que ambos são necessários. Ou então eles não teriam usado essa linguagem nessas três ocasiões tão importantes e que varia de uma para outra vários séculos de diferença. No Talmud, em Pirkei Avot, é explicada a definição de Hesed, eles traduzem como uma gentileza extraordinária, ou seja, uma graça. O próprio ato da criação é um ato de bondade de Deus, de graça de Deus. O universo, como diz lá no Salmo 89, é construído no amor e na bondade. A tradução é essa, mas é construído na graça. A diferença entre as três palavras que muita gente faz confusão é Hesed, é graça, Tzedaká é caridade e Mishpat é leis, juízos. Sobre os Mishpat, sobre as leis, eu tenho um direito legal. Sobre Tzedaká, eu tenho um direito, vamos dizer assim, moral. Mas sobre Hesed, sobre graça, eu não tenho direito nenhum. Quando alguém age comigo com Hesed, é um ato de pura graça. Eu não fiz nada para merecer isso. Mas graça não é uma coisa só de Deus? Não. Nós somos... Deus nos fez semelhante a Ele, como nós cantamos na última música que o Beto tocou. A graça de Deus, nós podemos ser gracioso com outros. Você age de uma forma com outro sem anotar no seu livrinho, na coluna de débito, simplesmente com um ato de amor no coração, sem querer nada em troca, sem ele merecer aquilo. Isso é Hesed, que nós temos que aprender a praticar. Citando o Salmo 89, né, que fala que o universo é construído na graça, a criação toda foi um ato de graça do Senhor para o seu povo. Ninguém jamais cria alguma coisa porque a pessoa merece que aquilo seja criado. As criações, elas não existem antes de serem criadas. Um exemplo humano, sem falar mais na graça de Deus, mas um exemplo clássico de graça é o livro de Ruth, conhecida
como a obra da excelência da graça, a obra da excelência de Hesed. O Rabino Zeira disse o seguinte: esse livro não contém nada que diga a respeito de pureza e impureza. Esse livro não tem nada que diz sobre o que é proibido ou o que é permitido. Por que então ele foi escrito? Para nos ensinar a grandeza da recompensa por atos de Hesed. Existem duas cenas principais no livro. A primeira ocorre quando Noemi, que perdeu o marido e os filhos, decide voltar para Israel. Ela diz às suas duas noras: volte cada uma de vocês para a casa da sua mãe. Que o Senhor mostre Hesed com você, como você tem demonstrado Hesed para com seus maridos mortos e também para comigo. Ela estava dizendo a elas que elas não tinham mais obrigação com ela. Elas foram casadas com seus filhos, mas agora elas são viúvas. Naomi não tem outros filhos. Por serem moabitas, eles serão estrangeiros em Israel. E não tem por que eles irem para lá. Vocês não me devem nada, era o que ela estava dizendo a elas. Vocês têm sido gentis comigo, vocês têm sido boas noras comigo, mas agora cada uma deve seguir o seu caminho. O segundo discurso é quando Ruth foi colher grãos no campo de Boaz. E Boaz a trata com grande consideração. E ela pergunta para ele: por que encontrei tanto reconhecimento em seus olhos e você me notou, sendo que eu sou uma estrangeira? As duas palavras-chave aqui é reconhecimento e estrangeira. Reconhecimento significa que você se comportou comigo como se tivesse alguma obrigação comigo, mas eu sou uma estrangeira. Essa palavra estrangeira aqui não significa aquele estrangeiro que reside há tempos em Israel e tem uma série de deveres que o residente teria que ter com ele, uma série de benefícios que o residente teria. Significa um estranho completo, um estrangeiro que não é residente de Israel, que não tem direito a nada. Ruth está dizendo a Boaz: você não me deve nada. Isso é que torna o livro de Ruth o supremo de Hesed, de graça. Isso é o bem feito a uma outra pessoa que não tem direito nenhum sobre você. O que Ruth faz por Noemi é o que Boaz faz por Ruth. Isso não é mishpat, não é lei. Isso não é tzedakah, não é gentileza, caridade. Isso é puramente Hesed, graça. Vamos agora voltar à questão que a gente estava. Por que Moisés, Salomão e Neemias definiram a relação entre o povo judeu e Deus, não em termos somente de aliança, mas acrescentaram essa segunda ideia chamada Hesed, que significa graça. A aliança, ela é sempre recíproca. Duas pessoas ou duas entidades,
ela se compromete uma com a outra. Cada um assume as suas responsabilidades. E assim que foi definido por Deus no Monte Sinai. Agora, se me obedecerdes plenamente e guardares a minha aliança, então serás a minha possessão preciosa de todas as nações, porque minha é toda a terra. Se você é meu povo, eu serei seu Deus. Se você me servir, então eu o abençoarei. Cada aliança tem essa qualidade se e então. Portanto, toda aliança ela é vulnerável. Isso é que o Moisés está enfatizando no livro de Devarim. Não tome a terra ou suas bênçãos como garantia. Se você se sair bem, obedecendo, as coisas vão correr bem para o seu lado. Mas se você se sair mal, grandes perigos te aguardam. Isso é aliança. Hesed é o contrário. Não existe essa qualidade se e então. Ela é dada pela bondade do doador, independente do valor de quem recebe. Quando Moisés, Salomão e Neemias se referiram a Hesed, acrescentando a aliança, eles estavam fazendo um pedido implícito a Deus que tem um significado fundamental. Mesmo se nós deixarmos de honrar a aliança, por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, pois o Senhor é bom, mesmo quando nós não somos. O Senhor faz o bem, mesmo quando não merecemos, pois sua Hesed é eterna. Os versos em nossa paraxá, eles soam como condicionais. Se você prestar atenção a essas leis, então o Senhor Deus manterá o Brit e o Hesed, a aliança e a graça. Isso sugere que recebemos a graça se merecermos, mas isso não é verdade. Não é assim, porque no final das maldições de Berrocotai, que está lá no livro de Levítico 26, diz o seguinte: apesar disso, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, para destruí-los completamente, quebrando a minha aliança com eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus nunca quebrará a aliança, mesmo que nós a quebremos por causa de sua graça. O Tanar, a Bíblia hebraica, descreve o relacionamento entre Deus e Israel de duas maneiras: como marido e mulher e como pai e filho. Entre marido e mulher pode haver divórcio, mas entre pai e filho, não. Eles podem estar separados, mas o pai será sempre pai e o filho será sempre filho. Casamento é uma aliança, a paternidade não. Hesed é o tipo de amor que um pai tem por um filho, quer ele mereça, quer não mereça. Hesed é graça incondicional. Foi o que Ruth fez por Noemi, foi o que Boaz fez por Ruth, e dessa graça e dessa bondade veio Davi, o maior rei de Israel, e de Davi veio o Messias, o rei dos reis. Esse altruísmo recíproco, eu faço isso por você e você tem que fazer isso por mim,
é universal até em alguns animais. Hesed não existe em animais. Com Hesed, Deus criou o universo. Com Hesed, criamos momentos de beleza que trazem alegria e esperança onde havia escuridão e desespero. Pense nisso, nós podemos praticar Hesed com o nosso próximo. Shabbat Shalom.